começou a usar drogas ainda na infância, ele largou a escola, foi preso várias vezes, mas ele acabou virando um dos atores mais bem pagos da história do cinema e acabou de ganhar o primeiro Oscar. A gente sabe, né, que a vida do Robert Downey Jr. foi uma montanha-russa de momentos péssimos e superações inimagináveis. Mas tem muitos detalhes na vida dele que você vai enlouquecer quando você souber, e eu vou te contar tudo agora. Você sabe que hoje tem muito mais ferramentas de inteligência artificial que o ChatGPT, né? Só que imagina se na cada ferramenta separada. Dá vontade, mas já doeu o bolso, não doeu? E foi pensando justamente nisso que a Dunk Code IA está oferecendo hoje uma oportunidade única no Brasil. É o Dunk Hub, que junta todas as possibilidades de IA num pacote só para você criar o que você quiser. Nesse pacotão insano, tem o Copy Generator para você criar conteúdos infinitos de texto, imagens, carrossel, anúncios, várias outras coisas. Também tem o eBook Generator, porque a inteligência artificial vai produzir e-books autorais inteiros pra você. Inteiros, com imagem, com tudo, que sai pronto, com um clique. E além disso, vem ainda o GPT Max, que é muito mais do que um chat GPT. Presta atenção, você treina a tua própria IA pra fazer o que você precisar. Vem ainda o Code Quick, que é um criador e interpretador de códigos para sites e aplicativos, ou seja, a IA vai ser o seu programador. Só que o Gui da Dunk ficou doido, que só pode, porque nesse mês vem ainda outros bônus insanos nessa oferta. Você vai levar o My Images, que é um criador de imagens que já vem o Midjourney para fazer imagens profissionais de verdade. E vem também o curso de engenharia de prompt e o curso de IA para negócio, para você aprender a fazer dinheiro com todas essas ferramentas. E por fim, o Voice Clone, que clona qualquer voz em segundos. Tudo junto para você no Dunk Hub, que tem acesso vitalício e um pagamento único para você usar tudo para sempre. E o preço? Parece loucura, ok? Mas menos de R$ 3,20 por dia. Toque no link da descrição, aproveita essa oportunidade. Sério. René Astrandes, Peter aqui. Do fundo do poço, a astro de Hollywood e vencedor do Oscar. A história do Robert Downey Jr. é cheia de polêmicas, mas também é uma fonte de inspiração, uma fonte de exemplo de superação. Ele passou por muita coisa que você nem imagina. Então vem comigo conhecer cada detalhe da vida pessoal, todas as etapas da carreira e virar ainda mais fã do nosso eterno Tony Stark. Já mete o dedo no like, já comenta aqui embaixo qual outra personalidade, celebridade, qualquer pessoa que você gostaria que a gente trouxesse aqui nesse quadro contando toda a trajetória de vida. Já tô olhando os comentários, vamos lá. O nome completo dele é Robert John Downey Jr. Ele nasceu no dia 4 de abril de 1965 na cidade de Nova York. Ele é filho do cineasta, escritor, ator e produtor Robert Downey e a Elsie Downey. Esse casal teve uma filha e um filho, e o Robert Downey Jr. foi o caçula da família. E como o pai do Robert Downey Jr. já trabalhava há muitos anos na indústria do cinema, não foi uma surpresa que o próprio pai abrisse as portas para a carreira do filho ainda na infância. Mas aí começam as polêmicas dessa vida. O pai do Robert Downey Jr. não só deu para o filho dele o início da carreira no mundo do cinema, mas ele também tornou o filho viciado em drogas. Assim, vamos devagar aqui, ok? O Robert Downey, pai, ele ficou até meio famosinho em Hollywood depois de alguns trabalhos dele que bombaram no final da década de 60. Mas nada que fosse, não, oh meu Deus, que super cineasta. O problema é que a pouca fama que ele conquistou já foi o suficiente para esse cineasta entrar em contato com o lado obscuro dos artistas de Hollywood, as drogas. Então você imagina, se por um lado Robert Downey Jr. teve a sorte, né, de ter um pai cineasta que poderia abrir as portas da indústria para ele desde criança, por outro lado ele cresceu num lar em que o pai era um drogado. Pesado, né? Mas piora, a mãe dele nessa época também tinha sérios problemas com álcool e quando o Robert Downey Jr. tinha só 6 anos de idade, o pai dele deu um cigarro de ervinha do capeta para ele fumar pela primeira vez. Olha o tamanho dessa inconsequência, entende? Isso foi tão grave que aos 8 anos de idade, Robert Downey Jr. já era viciado em drogas. Depois de adulto, né, o próprio Robert Downey Jr. contou que na casa da família dele, em Manhattan, as drogas estavam sempre liberadas. Muitos anos depois, o pai do Robert Downey Jr. falou que se arrependia dessa postura dele como pai. Mas nenhum arrependimento pôde mudar a catástrofe que as drogas fizeram na vida do filho dele. Pensa como é que é complicado para uma criança ter o exemplo e o incentivo do próprio pai para ter esses hábitos destrutivos. Uma vez o Robert Downey Jr. falou isso aqui, ó, abre aspas. Quando meu pai e eu consumíamos drogas juntos, era como se ele estivesse tentando expressar o seu amor por mim do jeito que ele conseguia fazer. Fecha aspas. Complicado demais, né? É como se pro Robert Downey Jr. os momentos de se drogar com o pai dele fossem os momentos de pai e filho, coisas de pai e filho. Nossa, é muito bizarro, é muito triste pensar nisso, né? Ainda nessa época de infância, o Robert Downey Jr. começou a fazer os primeiros trabalhos como ator. A estreia dele foi em 1970, ele tinha só 5 anos, ele participou do filme Pound, que era dirigido pelo pai dele. Daí pra frente ele continuou fazendo participações no cinema e também se drogando com várias substâncias diferentes. Inclusive ele começou a ter problemas com álcool também. Nessa época a vida familiar era muito instável, eles estavam sempre se mudando para lugares diferentes onde o pai dele
tinha que rodar os filmes, então eles passavam semanas e até meses em cidades diferentes e até países diferentes. E nessa, a situação financeira também era inconstante. Quando o filme ia bem, eles tinham grana de boa, né? Quando o projeto ia mal, aí eles ficavam à beira da fome. Até que quando ele fez 11 anos, os pais dele se divorciaram. E nessa época, ele decidiu ficar para cuidar da mãe. Mas pouco tempo depois, ele se mudou para Califórnia para ficar junto do pai dele. Ele ficou alguns anos morando com o pai, mas lá pelos 17 anos de idade, o Robert Downey Jr. abandonou a escola e decidiu se mudar sozinho de volta para Nova York. Bom, ali ele foi tentar conciliar algum trampo para sobreviver até consolidar a carreira de ator. Assim, o Robert Downey Jr. ele fez vários trampos para ganhar vida. Trabalhou em restaurantes, lojas de sapatos, conseguia de vez em quando até fazer performances artísticas nos barzinhos lá do distrito de Soho, em Nova York. Lá nos anos 80, o Robert estava lá com seus 20 anos, quando ele finalmente conseguiu um trabalho na TV. Ele foi contratado para fazer participações humorísticas do programa Saturday Night Live, que é um dos maiores programas americanos até hoje, inclusive. Aí ele ficou no ar durante a temporada de 1985 e 86, mas nada foi tão bom quanto parecia. Robert Downey Jr. e outros colegas de elenco foram demitidos depois do fim da temporada por causa dos baixos índices de audiência. A popularidade dele foi tão ruim que a revista Rolling Stone chegou a dizer que ele foi o pior membro da história do programa. Mas o Robert não desistiu. Nessa época ele também estava investido na carreira e fez vários papéis em peças de teatro ali pelo meio dos anos 80. E ainda em 1985 ele apareceu nos filmes Tough Turf, o Rebelde e Mulher Nota 1000. Esses filmes ajudaram a dar uma primeira impulsionada nele como ator. Bom, nessa mesma época ele conseguiu um papel no filme Quando se Perde a Ilusão e foi lá que ele conheceu a atriz Sarah Jessica Parker, que no futuro ia ser estrela da série Sex and the City, né? E aí por causa desse trabalho em comum, os dois começaram a namorar. O Robert Downey Jr. e a Sarah Jessica Parker foram considerados um dos casais mais bonitos de Hollywood, mas o relacionamento deles terminou depois de 7 anos por causa dos vícios do Robert. Durante esse tempo, o Robert Downey Jr. conseguiu uns papéis em filmes de comédia, e foi em 1987 que a carreira dele finalmente começou a crescer um pouco mais, com a visibilidade que ele alcançou depois que ele estreou o filme O Rei da Paquera. Mas foi nesse mesmo ano que ele fez um papel no filme Abaixo de Zero. Presta atenção nessa história, vamos lá. Nesse filme, galera, ele interpretou um adolescente viciado em drogas. E esse trabalho foi muito ruim pra ele. Por trás das câmeras, o Robert Downey Jr. meio que acabou vivendo o destino do personagem. E os problemas com o vício dele só iam piorando a vida pessoal. Guarda o nome desse filme, Abaixo de Zero. Continuando, do lado profissional, o final dos anos 80 foram assim, né? Com ele aparecendo em vários filmes adolescentes. Inclusive, eu assisti vários filmes dele na sessão da tarde, né? Aí isso fez ele ser considerado um membro do chamado Brad Pack. Esse é o apelido dado pro grupo, né, de jovens atores e atrizes que apareciam juntos em filmes para adolescentes nos anos 80. Além do Robert Downey Jr., outros atores e atrizes estavam nesse balaio, como por exemplo, Emily Stevens, Rob Louis, Matt Dillon, Ralph Macchio, Tom Cruise, Demi Moore. Toda essa galera tava direto fazendo filme, Patrick Dempsey também, tinha até esquecido. Daí, a fama do Robert Downey Jr. chegou de vez com um filme de comédia e ação chamado Air America, em 1991. E esse filme ele estrelou do lado do Mel Gibson. Tava tudo apontando para uma carreira brilhante em Hollywood. Ah, e guarda essa informação também, que ele fez um filme com o Mel Gibson, ok? Bom, no ano seguinte veio a prova disso. Em 1992 ele tinha 27 anos e ele foi indicado ao Oscar pela primeira vez pela interpretação que ele fez como Charlie Chaplin no filme que contava a biografia do ator, do Charlie Chaplin. Só que nesse ano o Robert não recebeu estatueta, até porque a concorrência estava muito pesada. Quem levou nesse ano foi o Al Pacino pelo filme Perfume de Mulher. E a vida pessoal dele também foi para outro nível no ano de 1992. Foi nesse ano que ele se casou com a cantora e modelo Deborah Falconer. No ano seguinte, o Robert e a Deborah tiveram um filho. E nessa época ele decidiu que não ia mais usar drogas. O Robert até fez uma espécie de ritual, né, para abandonar de vez os vícios. E nesse dia que ele decidiu não usar mais drogas, ele literalmente cavou um buraco e enterrou as roupas que ele usou no filme Abaixo de Zero. Aquele filme que eu falei agora há pouco pra vocês, né, que ele interpretou um jovem viciado, lembra? Bom, a decisão estava tomada, mas a vida real é muito mais difícil do que a gente imagina, a gente sabe disso. Ele continuou trabalhando em filmes, mas não demorou muito pro vício dominar ele de novo. Em 1994, menos de um ano depois daquele ritual dele com as roupas, né, o Robert já tinha voltado pro ritmo de sempre com o abuso de drogas. E para complicar ainda mais, ele jurava de pé junto pros colegas de trabalho e até pra esposa dele que ele não estava usando nada, ou seja, ele assumiu uma vida dupla aí por causa do vício. Mas nessa situação a gente sabe, não adianta nada mentir, né? As pessoas ao seu redor percebem quando essa pessoa tá mentindo, né? Quando a pessoa tá alterada. Em 1995, o Robert começou a usar drogas ainda mais pesadas. E aí o casamento foi pro ralo. Foram várias brigas, idas e vindas, até que em 96 a Deborah não aguentou mais. Ela pegou o filho deles e abandonou o Robert Downey Jr.
O Robert admitiu que nessa época ele tinha perdido totalmente o controle de si e que não conseguia parar. Foi aí que a vida dele começou a ser dividida em épocas entre os trabalhos no set de filmagem e os centros de reabilitação. Várias vezes os próprios amigos do Robert conduziam ele para se tratar, mas ele sempre fugia para ir para festas. Nessa época o Robert também começou a passar por um descontrole financeiro. Na época ele já ganhava muito bem, né? Por volta aí de uns 7 milhões de dólares por ano. Mas o vício em drogas e o desperdício de dinheiro levaram ele praticamente a falir. Nessa época, o agente do Robert Downey Jr. disse que abria os jornais todos os dias esperando ver o nome dele no obituário, de tão vida louca que esse cara era. Pra você ter ideia da decadência do Robert nessa época, olha só essa frase dele, abre aspas. A droga é uma arma carregada cujo cano está em sua boca. Você entende perfeitamente que ela tem balas, mas não pode fazer nada, porque o que mais precisa nesse momento é sentir o gosto do metal frio. É muito triste uma pessoa chegar nessa situação. Triste demais. Mesmo no meio disso tudo, a imprensa ainda divulgava que o Robert Downey Jr. era um dos atores mais promissores da geração dele. Só que a fama começou a desmoronar quando começou uma série de polêmicas e prisões na vida do Robert Downey Jr. Sim, prisões. Em 1996 ele foi preso por dirigir sob efeito de drogas e por ter mais drogas e uma arma sem registro no porta-luva do carro. E ele chegou a dizer nesse dia que ele tinha experimentado o melhor pó da vida dele desde que ele usava junto com o pai dele, o Jack Nicholson. Por causa disso, a justiça americana determinou que ele fosse para um centro de reabilitação de drogas. Mas o Robert estava numa fase muito vida louca. E ele fugiu do centro de reabilitação pela janela do banheiro, pediu carona na estrada e foi para casa. Essa fuga durou poucas horas e logo a polícia achou ele e levou ele preso por mais de 9 dias. Daí, o tribunal ordenou que o Robert passasse 6 meses em reabilitação e ele era obrigado a passar por exames nesse meio tempo. Mas o Robert, galera, na boa, não obedecia ninguém, tava completamente vida louca. Uma vez, ainda em 1997, ele simplesmente resolveu não comparecer para os exames e aí ele ganhou mais 113 dias de prisão por causa disso. E aí, depois desse tempo, o tribunal deixou o Robert em liberdade condicional. Mas, de novo, ele não cumpriu os exames obrigatórios e daí já era. Dessa vez ele foi condenado a 3 anos de prisão em Corcoran, na Califórnia, o mesmo presídio que estava o Charles Manson. E ele também chegou a ser preso de novo por causa de uma situação bizarra. Ele chapou remédios controlados e invadiu a casa de um vizinho, escolheu uma cama aleatória e dormiu. Imagina o susto dos moradores da casa. E imagina a cena, o Robert entrando doidaço na casa dos outros e dormiu na cama dos filhos do vizinho. Na ligação que o vizinho fez para a polícia, dava para ouvir o Robert roncando igual um trator. E o pior de tudo é que esse áudio vazou na época e foi parar em todos os jornais. A reputação do Robert ia cada vez mais ladeira abaixo em Hollywood. Numa outra ocasião, a polícia deteve o Robert totalmente drogado, peladão e dirigindo o Porsche dele. Olha isso. Nessa época ele já tinha perdido tudo, casamento, vários trabalhos. Numa outra vez ele foi encontrado numa rua cheia de ratos, ele estava arrasado com o divórcio por ter sido demitido de todos os trabalhos que ele estava. Nessa época ele estava cotado para participar do filme Os Queridinhos da América com a Julia Roberts e ele foi cortado. Nessa mesma época ele teve uma recaída de drogas e os produtores da série Ally McBeal demitiram ele no meio da temporada. Sim, ele estava fazendo a série. Ninguém queria ter o Robert relacionado a qualquer produção. Tipo, ia manchar a produção, né? E se por um lado, nos jornais já tinham falado que o Robert era só mais um ator de Hollywood que se destruía pelas drogas, por outro lado, lá dentro da prisão, o fato dele ser famoso era um problema. Aí tudo que era ruim ficou pior. O Robert se envolvia direto em várias brigas com outros prisioneiros e ele ficava sempre bastante machucado. Teve uma vez, galera, que ele acordou numa poça do próprio sangue, sem lembrar o que tinha acontecido. E depois de uma dessas lutas com 3 sujeitos lá, o Robert acabou tão detonado que precisaram transferir ele para uma cela solitária. E numa outra ocasião, galera, ele apoiou tanto para os outros presos que ele precisou passar por uma cirurgia estética para consertar o rosto. Imagina como não foi essa surra. Mesmo assim, essa nem é a pior parte. Vai ter pior parte. O Robert disse que nunca vai contar as piores coisas que aconteceram na prisão. A gente consegue só, talvez, imaginar, né? Lá no presídio, ele trabalhava 5 dias por semana no refeitório. Ele distribuía comida, lavava louça e limpava as panelas. Ele lidava com mais de 200 quilos de lixo todos os dias. E foi aí que ele percebeu que ele era capaz de fazer qualquer coisa que quisesse na vida. Que ele poderia sair dali e dar a volta por cima. Ele fez quase 1 ano de tratamento para dependência de drogas enquanto estava lá na prisão. E depois de quase 1 ano lá, ele pagou uma fiança de $5.000 e foi liberado. Chegando à virada dos anos 2000, ele foi preso mais uma vez por estar sob influência de uma substância controlada e posse de drogas. Parece que ele não aprendia, né? Meses depois, em abril de 2001, ele foi encontrado pela polícia de Los Angeles vagando descalço lá e desorientado pelas ruas. Mesmo assim, alguns trabalhinhos pingavam aqui e ali.
Por exemplo, ele dublou o desenho animado God, the Devil and Bob, mas esses trabalhinhos não eram nada que pudesse tirar ele do fundo do poço. Ainda assim, ele estava lá, nos 3 anos de liberdade condicional que ele recebeu e foi condenado a tratamento obrigatório. Nessa época ele tinha muitas dívidas, ele não tinha nenhum plano de saúde. Foi aí, galera, que outras pessoas passaram a fazer total diferença na vida do Robert Downey Jr. Vocês conhecem o Elton John, né? Bom, o músico Elton John resolveu dar uma moral pro Robert Downey Jr. e chamou ele para participar do clipe da música I Want Love, para colocar o Robert de novo nos holofotes. E nessa época também o diretor Woody Allen tentou contratar ele e Winona Ryder pro filme Melinda e Melinda, né, para dar uma segunda chance pros dois. Porque pra quem não sabe, a Winona Ryder também passou por problemas com posse de drogas e tal, né? Só que nessa empreitada de dar uma nova chance pra eles dois no cinema, o diretor não conseguiu nenhuma companhia de seguros que quisesse cobrir as apólices da Winona e nem do Robert. Mas mesmo com uma vida totalmente desregrada, o Robert tinha uma coisa a favor dele. Ele nunca se envolveu em discussões durante os filmes. Nunca chegou tarde nas gravações. Sempre foi um cara muito querido com todas as pessoas da equipe dos filmes. Daí entra em cena de novo o Mel Gibson, que tinha virado amigo dele desde a época lá que eles fizeram o filme juntos, né? Bem, em 2002 o Mel Gibson abriu mão do papel que era dele no filme Crimes de um Detetive, né? Que ele fez, ele deu o papel de presente pro Robert Downey Jr. e pagou do próprio bolso seguro obrigatório para que o Robert Downey Jr. pudesse gravar esse filme, porque ele precisava desse seguro, né? Então, para esse filme acontecer, o Mel Gibson botou o dele na reta e colocou um contrato que ele arcaria com qualquer problema, qualquer dano que o Downey Jr. causasse. Ele se responsabilizou por qualquer interrupção das filmagens se o Robert ficasse doidão e não aparecesse. Enfim, olha isso. Fala sério, ele foi parceiro demais, acreditou muito no Robert Downey Jr. Isso é um cara amigo. E o melhor aconteceu, o Robert fez valer o voto de confiança e trabalhou direitinho, sem dar problema nenhum pra ninguém. E aí a carreira voltou a engrenar. Ele participou do filme na Companhia do Medo de 2003, junto com a Halle Berry. Mas mesmo os trabalhos voltando a aparecer, os produtores ainda não confiavam completamente no Robert. Então nessa época que ele ia assinar um contrato com o filme, vinha umas cláusulas de que o ator não ia receber o cachê todo até que as filmagens tivessem sido finalizadas. Tudo isso porque geral tinha receio que o Robert Downey Jr. tivesse uma recaída lá com as drogas e atrapalharia o cronograma dos filmes. Bom, os trabalhos foram seguindo e ele conseguiu quitar as dívidas e regularizar o plano de saúde. Bom, a volta por cima estava chegando e ele decidiu que era hora de começar a levar um tratamento a sério para largar de vez o vício. Ele sabia que em qualquer recaída ele podia voltar para a prisão. Isso também ia enterrar de vez a carreira dele e ele já estava cansado de viver essa vida de ser preso pela polícia e passar por esse monte de problemas com a justiça. Olha o que ele falou sobre isso. Eu disse, quer saber? Acho que não consigo mais fazer isso. E aí procurei por ajuda. Não é tão difícil assim abandonar esses problemas complicados. O difícil é tomar essa decisão. E então, desde julho de 2003, o Robert Downey Jr. jura que nunca mais utilizou qualquer tipo de droga, desde 2003. Mas ele não conseguiu sozinho, claro. Algumas coisas foram fundamentais para ele ter sucesso nisso. Primeiro, ele adquiriu novos hábitos. Ele começou a praticar meditação, yoga, artes marciais, começou a fazer terapia. Ele também pôde contar com o apoio da família, mas principalmente ele tinha a Susan do lado dele. E ela foi a mulher que mudou a vida dele para sempre. Quando o Robert estava filmando um filme de 2003 lá no Canadá, ele conheceu a produtora Susan Levine. Eles logo se interessaram um pelo outro, o relacionamento deles foi ficando cada vez mais sério, e aí a Susan deu uma cartada nele. Se fosse pra ficar com ela, o Robert teria que largar as drogas de uma vez por todas. Então, no dia da independência de 2003, o Robert tomou uma das decisões mais sérias da vida dele. Ele jogou fora todas as drogas que ele tinha e assumiu o compromisso de nunca mais ter recaídas. E foi a partir desse ultimato que a Susan deu nele que ele foi procurar terapia, tratamentos, começou a fazer coisas pela saúde dele. Foi exatamente a partir desse ponto. O mundo começava a se abrir de novo para o Robert Downey Jr. E muita gente não sabe, mas foi nessa retomada que ele se aventurou no mundo da música. Ele lançou até um disco chamado The Futurist em 2004. Vários outros trabalhos no cinema vieram também nessa nova fase, como por exemplo os filmes Beijos e Tiros, Boa Noite e Boa Sorte, Homem Duplo e Zodíaco. Tava tudo indo muito bem, mas faltava um blockbuster nessa carreira. É ou não é? E o inimaginável aconteceu. Em 2007 a vida dele ia mudar para sempre, quando ele foi cotado para interpretar o Homem de Ferro nos cinemas. Mas essa história não foi tão simples assim, calma. Quando a Marvel ofereceu o papel de Tony Stark para ele, muita gente torceu o nariz, apostou que seria um erro dar um papel tão grande para o ator que tinha um passado tão problemático. Vários executivos da Marvel foram contra, mas o diretor do filme, Jon Favreau, insistiu nessa escolha. Olha nas palavras do Jon Favreau os motivos dele. Os melhores e piores momentos da vida do Robert foram expostos ao público. Ele teve de encontrar um balanço para ultrapassar os obstáculos que iam além de sua carreira. Esse é o Tony Stark. Era meu trabalho como diretor mostrar que aquela era a melhor escolha do ponto de vista criativo.
Todos sabiam que ele era talentoso, e ao estudar o papel de Homem de Ferro e desenvolver o roteiro, percebi que o personagem pareceu se encaixar com o Robert, seja da melhor ou da pior maneira. Essa é a parte da história que a gente fica feliz da vida. É muito legal, acho que, ver um diretor que consegue enxergar no ator tudo que ele tem pra entregar pro personagem. Isso é maneiro demais, acreditar no potencial. Não vê só dentro da caixa, vê fora da caixa, entende? Foi difícil de fazer a galera aceitar o Robert Downey Jr. pro filme, mas o Jon Favreau bateu o pé, disse que não aceitaria outro ator no papel de Tony Stark. Olha aí! E foi aí que tudo deu muito certo, muito, a gente sabe disso. Não é novidade pra ninguém que o filme foi um sucesso, lançou o Robert Downey Jr. de novo pros holofotes da fama, de um jeito que nunca tinha sido antes. Eu não consigo imaginar um ator com um personagem que catapultou a carreira do ator como foi a do Robert Downey Jr. e o Tony Stark, né? Esse personagem. Pra você ter ideia, no ano do lançamento do filme, o Robert foi eleito como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Galera, olha de onde ele saiu, olha tudo que ele passou e olha essa redenção. Sabe, depois que ele decidiu organizar a vida dele, olha isso. Daí pra frente os trabalhos começaram a chover na horta do Robert. Além dos filmes da Marvel, ele também fez 2 filmes de Sherlock Holmes, ótimos filmes, e o filme Trovão Tropical também. E foi com esse filme absurdo que ele foi indicado de novo pro Oscar, dessa vez como ator coadjuvante. Mas de novo ele não levou o Oscar pra casa. Mas tudo bem, em 2010 ele ganhou uma estrela na calçada da fama e ele abriu uma produtora de filmes junto com a esposa dele, a Tim Downey. Em 2011, ele e a Susan tiveram um filho e em 2014 uma filha. Durante 10 anos, Robert Downey Jr. deu a vida ao Homem de Ferro e virou um dos atores mais amados e mais bem pagos do mundo. Aliás, ele chegou a ser o ator mais bem pago do mundo durante 3 anos seguidos, 2013, 2014 e 2015. Cada aparição dele nos filmes da Marvel rendiu muito dinheiro. De cachê, de participação nos lucros dos filmes, assim, cachês absurdos. Isso é fantástico para qualquer ator, mas também tem seu lado sombrio. Depois de Vingadores Ultimato, o Robert meio que ficou marcado demais como Tony Stark. Chega uma hora que a carreira não pode mais ser resumida a um personagem só, né? Depois disso ele tentou emplacar um remake do Doutor Dolittle em 2020, mas foi complicado. O filme teve notas medianas e para piorar, ele foi lançado às vésperas da pandemia. Depois disso, em 2022, ele produziu um documentário chamado Sir. Esse documentário saiu 1 ano depois que o pai dele faleceu. Esse documentário tá no Netflix se você tiver curiosidade de ver. Ele fala da carreira do pai do Robert e da relação conturbada que eles tiveram, né? Principalmente porque, como a gente já viu aqui, como a gente já conversou, foi o próprio pai do Robert que introduziu ele no mundo das drogas quando ele ainda era uma criancinha. A pandemia acabou e o Robert precisava de um papel desafiador, diferente, sabe? Num grande filme. E foi aí que veio a chance em Oppenheimer. Ele vem interpretando o empresário Lewis Strauss, que era um membro da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, e foi uma das figuras principais no Projeto Manhattan que desenvolveu a bomba atômica. E por causa desse trabalho impecável em Oppenheimer, finalmente chegou a vez do Robert Downey Jr. não ser mais só indicado ao Oscar, mas de levar a estatueta pela interpretação dele. Ah, e vai lembrar que, além do Oscar, o Robert também levou pela primeira vez o Critics' Choice e também ganhou o SAG Awards e o Globo de Ouro. Ter trabalhado em Oppenheimer definitivamente foi um divisor de águas pra ele, a gente percebe isso, né? O cara passou a ganhar todos os prêmios possíveis. E agora, né, depois de toda a jornada pela vida do Robert que a gente viu agora, acho que dá pra entender o contexto das piadas que o Jimmy Kimmel fez sobre as drogas de Robert Downey Jr. na abertura do Oscar 2024. Por mais que muita gente possa achar de mau gosto, o próprio Robert não pareceu ficar constrangido com isso, percebeu? Na verdade, o Robert Downey Jr. ele fala muito abertamente sobre esses problemas do passado dele. E agora acho que deve fazer muito mais sentido pra você o que ele disse quando ele recebeu o Oscar. Olha aí de novo. Thanks, Sam. Thanks, fellas. That's amazing. You only flubbed one line. E depois de passar por toda essa montanha russa de emoções, de problemas pessoais, de saúde, problemas com a lei, né, muitos trabalhos também, a gente pode dizer que o Robert Downey Jr. é um artista completo. Cara, tipo, é realmente um artista merecedor de tudo que ele tem, todo o sucesso que ele tem. Além de atuar, ele também canta, e canta pra caramba, hein? Ele compõe e toca piano. É um músico completo. Ele se tornou um grande produtor de Hollywood nos últimos anos. E o fato é que com a saúde em dia, o céu é o limite pra ele. São mais de 80 trabalhos no cinema e TV, nesse currículo que tá longe de chegar na última página. Depois de Oppenheimer, ele já tem outros projetos no gatilho. Um deles é a série de espionagem chamada O Simpatizante, que vai estrear ainda em 2024 pela Max. E além disso, já começou o burburinho de que depois desse sucesso todo, a sequência de Sherlock Holmes, que já foi anunciada há vários anos atrás, pode voltar pra mesa do jogo, hein? Antes de acabar, eu vim te lembrar do Dunk Hub, hein? Vem no link aqui, assina hoje, pra você ter infinitas possibilidades com os apps de IA e vários bônus pra sempre. Agora comenta aqui embaixo um outro papel que você acha que ficaria incrível o Robert Downey Jr. fazer. E também sugere
outros atores, outras celebridades pra gente trazer aqui nesse quadro contando toda a trajetória. Obrigado por esse vídeo. Toca aqui, se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre vai trazer pra você um mundo nerdístico. Aqui é um portal multiversal nerdístico. A gente não fica só no tema, a gente fala de tudo. Por quê? Porque a gente gosta disso. Com você é melhor ainda. Então conto com você no próximo vídeo inscrito e com o sininho ativado. Valeu, galera! Fui!